Agora pela manhã haverá transmissão de teste ao vivo pelo YouTube. Tá certo, obrigada. Aqui está iniciada também. Bom dia. Daremos início à sessão da manhã da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 28 de julho de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane George Meira. Estão previstos para essa manhã os itens 74 a 137. No entanto, a gente tem que continuar o julgamento do item 49, que nós interrompemos ontem no final do dia, em função do horário. Contudo, nós vamos iniciar com aqueles que têm sustentação, que são os itens 74 a 126, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, cujos patronos são o Sérgio Silveira Melo e Yásquera Girão dos Santos. Eu peço, por favor, que o apoio convoque os patronos. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Bom dia, doutor Sérgio, bom dia, doutora Yásquera, sejam muito bem-vindos. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de, antes de iniciarmos os trabalhos, comentar sobre uma análise que nós fizemos da pauta e observamos que na pauta nós teríamos hoje 12 julgamentos, sendo 5 com paradigmas, ou seja, vários processos dentro desses 5 paradigmas, e tem outros 7 processos fora dos paradigmas. Então, se nós considerarmos 5 paradigmas mais 7 processos, nós estaríamos aqui hoje com 12 julgamentos. Ao analisar esses 7 processos que estão fora dos paradigmas, constatamos que eles são idênticos a alguns dos paradigmas. Ou seja, se nós pegarmos esses 7 processos que estão fora dos paradigmas e alocá-los dentro dos paradigmas, nós não vamos julgar 12, vamos julgar só 5. Então, me parece mais razoável nós olharmos, nós passaríamos agora para a senhora esses números desses processos, e a ligação deles com os paradigmas, já que eles são rigorosamente iguais, né? Então, se assim for entendido pela turma, nós, antes de iniciarmos o julgamento, nós passaríamos esses processos agora, identificaríamos quais são esses processos e qual é o paradigma deles. Ou seja, desses 7 que estou denominando aqui de desgarrados. Desses 7 desgarrados, nós indicaríamos qual é o paradigma dele. E aí vocês analisariam rapidinho para ver se realmente é o paradigma e ele deixa de ser solto e julgaríamos dentro do próprio paradigma, que é muito melhor, porque nós vamos julgar só 5 e não 12. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu creio que o Salvador já deva ter organizado a ordem, e considerando essa questão, gostaria de fazer algum comentário? Sérgio, foi bom você o senhor ter mencionado essas questões. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou. Doutor Sérgio, está me ouvindo? Estou ouvindo. Legal. Então foi bom ele ter colocado, porque assim, quando a gente faz os votos, a gente não sabe quais são os paradigmas. Pelo menos, eu não olho isso. Então, eu separei por assunto. Os que têm assunto, mesmo tema, eu organizei para analisar junto. Então, tem multa isolada, tem alguns que tem questão de frete entre estabelecimentos, outro que tem questão de glosa de material de embalagem e combustível, né? Aliás, todos têm esse tópico principal, né? Então, eu organizei de uma forma que todos ficassem
juntos, a depender da diferença de cada um. Tem uns que tem uma ação judicial que determinou que fossem analisados os pares de campo todo em conjunto, então eu deixei separado dessa forma. Se o senhor não se importar, sem saber se é paradigma ou não, eu estou fazendo por assunto. Pronto, mas só mencionar, Salvador, é o seguinte: quando você pega a pauta, logo no início, meu nome é Yáscara, tá? Eu também estou inscrita, vamos lá. Logo no início, assim que tu pega, tu vem lá, no item 9, 10 e 11, o início da pauta. Aí fala, o item 74 vai ser paradigma do 75 ao 79. O item 80 vai ser paradigma do 81 ao 91. O 92, paradigma do 93 ao 102. O 107, paradigma do 108 ao 112. A gente já vê que tem o primeiro pulo do processo 102 ao processo 107. O 103, 4, 5 e 6 Sim, não cobra. eu organizei por número da pauta e por assunto. Então, assim, por exemplo... Eu não estou vinculado na pauta, a gente ficou só com medo de ser replicado algum tipo de decisão que não seja vinculado ao processo. O 74, por exemplo, é o que é diferente de tudo, não tem nada a ver com nada um dos outros. Exatamente, Aí o 80 é o que tem dois tipos de glosa de crédito que vai ter em todos os outros. Então, eu analisaria depois. Aí eu vou progredindo as diferenças de cada um a partir do número da pauta e do assunto. Certo. Aí porque a gente tem mais, além desses 4 projetos que eu mencionei, no final da pauta, o 103, o 104, o 105, o 124, 3, 124, 125, 124, 125, 126, eles também estão fora. E aqui eu tenho 2 assuntos diferentes. Aí a vinculação dos paradigmas são outros. Porque aqui eu tenho vinculação de multa isolada de crédito de COFINS. Entendeu? Então, é só para não dar problema depois. Salvador, se quiser eu explico para eles como é a questão do paradigma, doutor Sérgio, doutora Yáscara. O paradigma e os repetitivos não é nem a turma, nem o conselheiro que escolhe. O próprio CARF que determina. Então, se o 101 ele é paradigma para o 102 ao 110, a gente nem trata aqui do 102 ao 110, a gente tem que julgar o 101 que vai ser replicado. Se eventualmente for inadequado, aí cabe embargos, né? E tendo razão, volta para julgamento o repetitivo, que na verdade não era um repetitivo. Mas não é nesse momento. Se for inadequado, a questão do paradigma com os repetitivos, é necessário embargo depois para indicar essa inadequação, né? E aí é desfeito o lote, né? É retirado aquele repetitivo e ele volta ao julgamento. Mas não é agora, gente, porque não é nem o doutor Salvador, nem eu mesma que determina quem é o paradigma, né? E quais são os repetitivos. Eu não sei se esse é um ponto que vocês estão levantando. Não é esse ponto, não. É apenas o objetivo, era apenas economia, porque como existe uma pauta, né? Não terá economia, podem ficar tranquilos. Eu organizei só economia de tempo de vocês e nosso, né? Porque como na pauta existem 12 julgamentos, a rigor nós temos 12 julgamentos seguindo a pauta. Então o que a gente estaria sugerindo é deixar de ter 12 e ter 5. Seria só isso, entendeu? Já que existe lá o paradigma e tem 2 desgarrados, 4 desgarrados, trazer para dentro. Só isso. Isso a gente também não pode fazer, doutor Sérgio. Está muito claro. Não, está claro. O objetivo é só ajudar, né? Nenhum outro. Até porque na hora da sustentação, nós vamos procurar ser o mais conciso possível, até porque, como o próprio doutor Salvador já mencionou, os assuntos são muito parecidos, né? Então, quando explicar um, vale para 5, 10, 15. Então, obviamente, que nós não precisamos carimbar o número do processo. O que nós vamos estar discutindo é o tema. É o assunto. O tema, onde ele estiver, ele vai ser julgado lá, né? Ele vai ser aplicado lá. O que facilita para todos nós, né? Então, a nossa preocupação foi só com relação à questão administrativa, só isso. De ter uma pauta que foi publicada no Diário Oficial e essa pauta tem 12 julgamentos. E o que a gente queria era, em vez de 12, jogar 5. Eu, na verdade, organizei em 6 julgamentos, porque o 74 não tem nada a ver com os outros. Certo. 74 na verdade, assim, formalmente nós precisamos ter o 7. Mas como os assuntos vão se repetir, eu creio que o doutor Salvador vai simplificar. Muito bom. E aí, claro, foi só a tentativa de ajudar. Foi isso. Não, claro, perfeito.
Ótimo. Obrigada. Doutor Salvador, antes de eu anunciar o que a gente vai julgar, o senhor pode me dizer, vai na ordem? O que Vamos a gente vai primeiro, iniciar? 74 não tem nada a ver com os outros. Tá bem, então vou anunciar aqui o 74. Então, nós vamos iniciar pelo primeiro, que é o item 74, relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, a recorrente Taueira Agropecuária S.A., e nós temos aqui a presença de dois patronos, o Dr. Sérgio Silveira Melo e a doutora Yáscara Girão dos Santos. Então, passamos ao julgamento do item 74, e eu passo a palavra ao Dr. Salvador, por favor. Tá bom. Eu vou falar com minhas palavras e eu acho que fica mais fácil de explicar. E vocês me acompanhem aí pelo relatório, por favor. Logo no começo do relatório, eu copiei um quadro, uma tabelinha de números de PERDCOMP e um despacho decisório emitido. Não sei se vocês já chegaram a visualizar. Esse primeiro PERDCOMP que está em amarelo é o PER, é o pedido de ressarcimento, ao qual foram vinculados essas declarações de compensação. Então, no primeiro momento, eu vou falar em números fictícios para poder ficar fácil a explicação. Ele apurou um crédito de COFINS, por exemplo, de R$500 mil, tá? E aí ele formulou esse PER apurando esse crédito de 500 mil, de COFINS. E aí ele fez duas decomps, essa final 5805, para compensar com débito de imposto de renda, e esse final 9107, para compensar com crédito de CSL do mesmo período. Então, ele tinha R$500 mil de COFINS, deduziu R$500 mil de débito de imposto de renda e de CSL. Não sobrou crédito, certo? Depois de um tempo, saiu um ato declaratório, um ato executivo, ou que ele faça às vezes, da SUDENE, reconhecendo que ele tinha um direito de desconto de uma isenção, um benefício fiscal de imposto de renda e CSL, na proporção de 75% do valor devido. E esse benefício fiscal abrangia, inclusive, o período do imposto de renda da CSL que ele declarou aqui como débito nessas duas primeiras compensações. Bom, com isso, o que ele fez? Então, eu tenho 500 mil de débito, que eu já paguei, só que como eu tinha 75% de desconto, eu deveria ter confessado de débito apenas 125 mil, certo? 75% de desconto, 125 mil. Em contraparte, e o que isso significa? Significa que eu não usei os 500 mil de crédito, eu usei 125 mil de crédito. Com isso, sobrou 375 mil reais de crédito de COFINS. Então, ele tentou fazer retificação do PERDCOMP para diminuir o débito. Aí o Ari e o Marcon devem ser mestres disso aí. O sistema da Receita Federal não aceitou a retificação. Eu não sei porque se o despacho decisório da DECOMP inicial já tinha sido emitida com homologação. Essas duas primeiras DECOMPs foram totalmente homologadas, a 5805 e a 9107. Eu não sei se é porque estava alterando o débito que rejeitou. Enfim, não houve aceitação. Não houve aceitação da retificação da DECOMP. O que o patrono não, desculpa, perdão, doutor Sérgio, o que a contribuinte fez? A contribuinte, ela agiu como se a DECOMP tivesse sido retificada. Então ela falou assim, bom, se o débito era de 125 mil e não de 500, o meu crédito que foi utilizado para bater esse débito não foi mais 500, foi 125. Então eu tenho 375 mil ainda de crédito de COFINS. Vou fazer uma outra DECOMP, dessa 5105 aqui, ó, usando esse saldo remanescente de COFINS para bater um novo débito, que por coincidência é de imposto de renda. Qual foi a solução? A solução da delegacia? Você não tem mais crédito disponível. Na verdade, tinha um pouquinho, tinha esses R$23 de crédito aqui. Se vocês forem descer um pouquinho sua página, tem o detalhamento da compensação. Tinha sobrado R$23. Então, dessa nova compensação que ele fez, tinha ainda R$23 de crédito, foi abatido, então foi homologado parcialmente, porque não tinha suficiência de crédito para o restante. Então, essa é a discussão, tá? Essa é a discussão e eu passo a palavra para a presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Sérgio, como se trata de um processo, o senhor tem 15 minutos, a não ser que o senhor já queira concentrar a sustentação de mais de um ou dos demais. Esse processo é isolado, ele não tem nenhum outro igual a ele.
ele é sozinho. Então, espero ocupá-lo menos que o tempo regimental, fazer um esforço. E para facilitar, eu vou projetar, compartilhar com vocês um quadro para simplificar o entendimento, apesar do relatório ter sido muito claro, mas nós vamos fazer uma linha do tempo para não ficar dúvida em relação ao que já foi claramente explicado. Então, no dia 29 de maio de 2013, foi transmitido o pedido de ressarcimento. Está aí o número do pedido de ressarcimento no valor de 510 mil. No dia 29/8, foi transmitida a DECOMP de número tal, que está aí com tela, relativa à primeira cota do segundo trimestre de 2013, no valor de R$ 485 mil. Essa transmissão da DECOMP, de número aí definido, correspondente à CSL, já que a primeira era de imposto de renda, no valor de 25.265. No dia 31 de maio de 2013, foi expedido o laudo constitutivo pela SUDENE, laudo de número 34 e o laudo 40, concedendo redução de 75% do imposto de renda e adicionais. E esse laudo constitutivo foi confirmado pela Receita Federal através do ato declaratório executivo número 103/2014. A SUDENE, ela habilita a empresa a usufruir do benefício de incentivo fiscal, mas quem concede o benefício é a Receita Federal através do ato declaratório executivo. Então, o laudo constitutivo trata do período todo, ou seja, do período em que foram pagos esses tributos, relativo a esse período do primeiro trimestre de 2013, contempla o primeiro período de 2013, primeiro trimestre, e o ato declaratório executivo dos autos do processo confirma essa indicação que eu acabei de transmitir. Ou seja, o ato declaratório executivo atinge o primeiro trimestre de 2013. Ou seja, em 2013, já no primeiro trimestre, a empresa deveria gozar desse benefício. Só que foi feito posteriormente ao trimestre. Consequentemente, a empresa, ainda não tendo o ato declaratório executivo e os laudos constitutivos, não poderia usufruir desse benefício, né? Então, pagou integralmente para não ter qualquer risco e, logo em seguida, quando o ato declaratório saiu com o período retroativo ao primeiro trimestre, a todos os trimestres de 2013, a empresa fez exatamente o que foi apresentado no relatório. Ou seja, se eu tinha um imposto a pagar de imposto de renda e contribuição social de um determinado valor, que foi pelo recálculo feito em função do benefício concedido pela SUDENE, confirmado em ato declaratório executivo pela Receita Federal, que o valor seria menor, sobrou um crédito. O que a empresa tentou fazer de imediato? Corrigir, ou seja, retificar. Não foi possível ser feita a retificação por razões técnicas ou por razões de sistema da Receita que não nos cabe julgar. Mas não foi possível fazer. Ora, se não foi possível fazer e eu tenho um crédito, eu vou usá-lo. E foi o que a empresa fez. Pegou o crédito, que sobejou do pagamento lá maior, e usou em seguida. Então, na verdade, não foi nada de utilização de crédito indevido. O crédito estava lá e no conta corrente da Receita Federal, só que não feita a devida retificação. Então, basicamente, essa é a explicação. Se nós olharmos para frente, tem a transmissão da DECOMP e tem, por fim, tanto a DECOMP relativa
ao imposto de renda, como a decomp relativa à contribuição social. E os valores, baixa aqui, por favor, e os valores que já foram apresentados estão aí nessa tabelinha abaixo, mostrando exatamente o que foi pago, o que deveria ter sido pago e a diferença. Consequentemente, a empresa usou apenas, então, somente o crédito que lhe pertencia. Nada além disso. Consequentemente, incabível cobrança com relação a esse valor, porque o valor foi efetivamente pago e está no conta corrente de controle da Receita Federal. Razão porque entendemos que, em relação a esse recurso, deva ser dado provimento ao recurso do contribuinte. Ok. Muito obrigada, doutor Sérgio, doutora Yáscara. Podemos passar ao voto, por favor? Sim, então só para retornar, no primeiro momento houveram duas decomps em que foi utilizado um crédito de COFINS para compensar com débitos de imposto de renda. Um ano depois, ele com um benefício fiscal que foi consolidado na Receita Federal, esse débito de imposto de renda que foi compensado, foi compensado a maior. Então havia um indébito de imposto de renda. Para ressarcir esse indébito, para restituir esse indébito de imposto de renda, ele entendeu que estava restaurado o crédito de COFINS e fez uma decomp para utilizar um crédito de COFINS para se ressarcir do indébito de imposto de renda. Esse é o assunto. Alguma dúvida? Posso seguir? Então tá. Então, conforme relatado acima, a controvérsia está na utilização de um crédito de COFINS não cumulativa, na visão da recorrente restaurado, após perceber que o débito informado em compensações anteriores eram maiores do que o devido, débitos de imposto de renda, tá? Então, o indevido aqui é de imposto de renda. Recalculado o débito, estaria restaurada uma parcela dos créditos de COFINS já utilizados na monta de 205 mil, mais ou menos. Porque, aquele que eu expliquei, né? Se eu utilizei 500 mil de crédito de COFINS para bater 500 mil de imposto de renda e CSL, se imposto de renda e CSL é menor, o meu crédito não foi totalmente utilizado, então o crédito, uma parte dele foi restaurada. Então aqui está uma explicação de como é que foi, etapa por etapa, essa tabelinha que o patrono trouxe aqui na exposição oral, eu acho que eu não vou me repetir nela, tá? Então depois ele fez uma decomp para compensar um débito de imposto de renda do segundo trimestre de 2013, e no mesmo dia uma decomp de CSL para o mesmo período. E aí sobrou desses 500 mil de crédito de COFINS, R$23. Alguns meses mais tarde, a partir de 2 laudos constitutivos emitidos pela SUDENE, concedendo 75% de redução do imposto de renda para fruição entre janeiro de 2013 até dezembro de 2022, os débitos de imposto de renda e CSL confessados nas decomps foram informados a maior. Recalculando esses débitos, então, o valor devido era, ao invés de 510 mil, na verdade era 305. Então, eu tenho um valor recolhido a maior de R$205 mil. Informa que buscou realizar as retificações, mas não obteve êxito. Nesse raciocínio, declarou, então, uma nova compensação, como se houvesse um crédito de COFINS restaurado, como se a decomp tivesse sido retificada, e transmitiu, então, essa nova decomp, na verdade, é final 5154, né? Tá errado aqui, deixa eu ver. Final 5154, depois eu arrumo aqui, tá? No entanto, como no sistema da Receita Federal as compensações anteriores não foram retificadas e foram homologadas, havia um saldo remanescente de apenas R$23, utilizado para abater deste novo débito informado nesta nova compensação, restando um saldo de débito de 121 mil, porque ele transmitiu só o imposto de renda e depois uma outra decomp. São duas decomps. Essa outra decomp não está aqui no nosso colo, tá, para a nossa análise. Então, eu já estou indo para o meu voto aqui. Eu discordo do posicionamento da contribuinte. Eu entendo que se os débitos são de imposto de renda e de CSL, informados em decompos anteriores, e forem informados mais do que o devido, trata-se de repetição de débito por pagamento a maior de imposto de renda e CSL, visto que as compensações foram utilizadas para pagar esses débitos, extinguindo o crédito tributário.
Assim, não há que se falar em diminuição dos débitos e, consequentemente, restauração do crédito de COFINS, pois as compensações utilizaram um montante maior do que o devido. Não há que se falar nisso, não se trata disso. O recolhimento maior é de imposto de renda e de CSL, cujo crédito deve ser objeto de um pedido de repressão de débito, que pode ser na via da PERDComp, apontando esses valores como crédito. Repita-se, o crédito é de imposto de renda e CSL, mas o contribuinte quer utilizar como se fosse crédito de COFINS. O que a recorrente pretendeu fazer foi considerar que seus débitos de COFINS, seus créditos de COFINS restaurados como se tivesse sido realizada retificações nas DECOMPs, alterando os débitos antes informados, mas essas retificações nunca foram admitidas pelo sistema da Receita Federal. Com isso, adota as razões de decidir da decisão de piso para negar provimento ao recurso voluntário. Aqui, a DRJ ela explica o que aconteceu, né? E ela fala, por exemplo, uma empresa poderá abrir 2 processos de restituição, ressarcimento no mesmo dia, referente ao mesmo período, sendo um com créditos a título de COFINS não cumulativa e outro com créditos a títulos de imposto de renda. O que não é legítimo é uma empresa somar esses 2 créditos distintos e informá-lo em um único DECOMP, como sendo apenas um crédito, no caso de COFINS não cumulativa. Resta claro que o contribuinte não conseguiria mesmo efetuar a retificação pretendida, pois não se tratava de retificação de crédito de COFINS não cumulativa, mas sim da inclusão do alegado crédito de imposto de renda junto a COFINS, o que não é permitido. O contribuinte deveria ter encaminhado um novo PER informando esse alegado crédito de imposto de renda e efetuado as compensações devidas. Cabe aqui esclarecer que as DECOMPs são analisadas de forma automática pelo sistema de controle de compensações, culminando com a emissão do despacho decisório eletrônico devidamente chancelado pela autoridade competente. As verificações realizadas pelo sistema cingem-se no batimento eletrônico dos valores informados em PERDComp, com dados encontrados no sistema informatizado da Receita, de modo a identificar se pagamentos, créditos efetivamente existiram e se deles ainda haviam valores suficientes para extinguir, pela via da compensação, o crédito tributário, que é o débito confessado, né, no valor pretendido. Nos casos de pagamento indevido a maior, busca-se o DARF e verifica-se a alocação do valor pago aos débitos confessados do contribuinte no DCTF e na DECOMP. No presente caso, o sistema localizou e confirmou o crédito informado na PER 69, final 6993, que é o PER, né? Referente a COFINS não cumulativa, relativa ao 4º trimestre de 2012, no valor de R$ 510.511. Por fim, cabe informar que, quanto à DECOMP final 8704, que não está aqui, né? Encaminhada pelo contribuinte e não analisada no despacho decisório, a mesma será feita separadamente. Isso aqui foi uma coisa que estava na decisão, né? Então, por todo exposto, por entender que esse indébito é de imposto de renda e deveria ser feito uma DECOMP própria informando o crédito de imposto de renda, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Obrigada, doutor Salvador. Doutor Sérgio, só se for alguma questão de fato. Que o voto já está... É uma questão de fato. Apenas para deixar claro que a retificação não foi feita, apesar de ter sido tentado pela empresa, não foi porque a empresa omitiu-se de fazer, mas sim porque não conseguiu fazer pelos sistemas da Receita Federal estarem travados por razões que nós desconhecemos. Então, fosse possível fazer a retificadora, nós teríamos retificado o valor, apenas o valor. Não é questão de compensação, não é questão de repetição de débito, é correção de valor. No momento em que eu corrijo o valor, o crédito fica automático, é automático, é só isso. É essa a única questão que eu queria registrar. Quando eu retifico uma DCTF, quando eu retifico uma DECOMP, quando eu retifico um pedido de ressarcimento, qualquer retificação, eu estou retificando o valor. Se eu estou retificando o valor e eu tinha que pagar 100, paguei 300, por hipótese, 200 sobram. E esse 200 não é carimbado. Esse 200 eu posso usar aonde quiser. É crédito e não pedido de indébito. O indébito seria outra coisa completamente diferente do fato político. Não que não exista indébito, mas não é o caso concreto. Nós estamos falando de retificação de valor, que não foi possível ser feita. Como não foi possível ser feito, o valor foi usado. Simples assim. Não tem questão de indébito.
Ok? Desculpa, mas apenas para esclarecer, presidente. Obrigada, doutor. Ok. Algum comentário, alguma dúvida? Sim, doutora Ari? Eu acho que a interpretação aí, o Dr. Marco pode me corrigir. Na realidade, o que houve, o sistema fez o que o contribuinte tinha declarado. Ele declarou os débitos e os créditos de acordo com a DCTF. Na realidade, o que devia ser feito nesse caso, para resolver totalmente o problema, era um pedido de revisão de ofício do despacho decisório original, informando para a Receita essa história de que a Receita sabia e recebeu o ato declaratório executivo, não quer dizer que o sistema da Receita que trata de compensação tenha lido essa informação. Então, cabia ao requerente da compensação fazer uma revisão do despacho decisório, pedir ao delegado que fizesse, para informar isso. Automaticamente seria revisto o despacho decisório, teria sido reduzido o débito e teria sido feita a compensação. Aí sim sobraria o crédito que o patrono está defendendo, e aí sim a DRJ tem razão, e o doutor Salvador tem razão. Aí sim, com esse crédito, ele poderia utilizar ou como repetição de débito, pedir uma restituição, ou fazer uma nova compensação. Mas a solução toda está numa revisão do despacho decisório, que nunca foi feita. Na realidade, o CARF não tem o que fazer nesse caso. É isso, presidente. Eu gostaria só de acrescentar... Opa, desculpa. Sim, doutor Marco Antônio, por favor. Eu gostaria só de acrescentar aí, o doutor Ari, né, deu aí a possibilidade de uma revisão de ofício do despacho decisório. Antes do despacho decisório, ele poderia ter feito essa retificação do PERDECOMP, ou mesmo solicitar o cancelamento para apresentação de outro, né? E, em impossibilidade no sistema, poderia ter feito essa retificação por meio de formulário, em que se abriria um processo para regularizar toda essa questão. O caminho aí adotado foi o errado, de apresentar um novo PERDECOMP, como se o crédito fosse de COFINS, né? Na verdade, o crédito foi integralmente utilizado, foi deferido e utilizado. Não teria como a Receita ampliar esse crédito em razão de que o débito foi compensado a maior. Então, é só isso que eu gostaria de acrescentar. Ok, muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos passar a votação? Então, nós estamos no julgamento do item 74. A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Só queria deixar claro também ao patrono que esse pedido de revisão pode ser feito até hoje, porque revisão de ato administrativo não tem prazo, vai depender do prazo para restituição dos 5 anos que está no CTM. Mas o pedido de revisão pode ser feito a qualquer momento. A retificação já não é mais possível, né, Marco? Então, eu acompanho o relator. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marco Antônio? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 74, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador, passamos para onde agora? Você está sem microfone. 80. 80. Então, nós vamos passar ao julgamento do item 80, cuja recorrente é a mesma, Itaueira Agropecuária S.A., também de relatoria do doutor Salvador, e com a participação dos dois patronos, doutor Sérgio Silveira Melo e a doutora Irasca Girão dos Santos. Eu passo a palavra ao relator. Esse 80, na verdade, ele vai servir de base para todos os outros, tá? Porque o assunto inicial é o mesmo. Os outros têm umas pequenas diferenças que eu entendi melhor separar, só para analisar a diferença, partindo do pressuposto de que este ponto comum entre todos eles estão sendo julgados no 80. Então tem uma coisa comum entre todos eles,
que servirá para todos os processos que estão a seguir da pauta, exceto multa isolada, obviamente. E depois, cada um daqueles outros que eu assinalei em pastas separadas tem um pontinho de diferença só para analisar. Tudo bem? Então, esse 80, eu prefiro começar com ele porque ele vai dar uma visão geral do assunto. Tá? Por favor, doutor Salvador. Deixa eu abrir ele aqui. Acho que eu não abri ainda. Bom, então aqui, esse caso, esse 80 aqui é um crédito de COFINS não cumulativo, né? Em que foi apresentado um FERDComp para aproveitamento desse crédito, de créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, né? Pelo artigo 17 da Lei 11.033. Esse aqui é terceiro trimestre de 2009. O FERDComp, ele sofreu, então, recebeu um tratamento manual, a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar documentos, descrição do processo produtivo, enfim, e emitiu, então, um despacho decisório no seguinte sentido. A Receita Federal, ela detectou, né, que as receitas de vendas dos produtos que ela produz, né, que são frutas, estão sujeitas à alíquota zero na saída, por isso que ele aluca a alíquota zero na saída, por isso que ele acumula esse crédito, né? E ele pretendeu, então, utilizar créditos de embalagens dessas frutas, né, embalagens de acomodação e de proteção dessas frutas no transporte, e também combustível utilizado no processo produtivo, né? Então, com base na IN 404, ou quando for PIS, com base na IN 237, a fiscalização ela realizou a glosa destes insumos em relação ao material de embalagem, porque não tinha contato físico ou não se desgastava com o contato direto com o produto, né, a ser fabricado. E em relação ao combustível, a glosa foi feita porque o combustível está no regime monofásico e ele adquiriu do posto de gasolina. Então, assim, no regime monofásico, fica lá na refinaria, né, a tributação do combustível. Quando vem para o posto de gasolina, a saída do posto de gasolina já é com a alíquota zero, quer dizer, já é sem tributação, porque já foi concentrada lá no ponto inicial da produção do combustível. Então, esses foram os motivos da glosa. Quando chegou no julgamento da DRJ, a DRJ já julgou à luz do parecer 5 de 2018 e do repetitivo do STJ, com o conceito de essencialidade, né? E aí, em relação à glosa de material de embalagem, mesmo com o parecer 5 e mesmo com o repetitivo, eles entenderam que essa embalagem para acomodação e proteção no transporte, ela é pós-processo produtivo. Então, como ela é inserida no produto após o processo produtivo, é uma questão de operação de venda, não poderia ser utilizado como insumo. Em relação ao combustível, inclusive utilizando uma solução de consulta COSIT, deixa eu ver qual foi o número, se eu tenho ela aqui. Solução de consulta COSIT 496 de 2017, a DRJ falou assim, olha, ele poderia sim ter aplicado um crédito do combustível. Essa solução de consulta fala que ele pode, quando ele compra direto da refinaria no monofásico, ele pode apurar o crédito da regime não cumulatividade, porque teve tributação na cadeia, e se ele comprar de posto de gasolina também é a mesma coisa, porque a cadeia já foi tributada pelo regime de PIS/COFINS concentrado. Então, como eu vou utilizar esse produto como insumo do processo produtivo, você poderia tomar o crédito. Explicou qual é a lógica disso, na solução de consulta também se explica. Aí ele fala assim, mas mesmo assim eu não vou reverter a glosa, eu vou manter o indeferimento da glosa, porque não tem prova de onde esse combustível foi utilizado, em que parte do processo produtivo esse combustível foi utilizado. Tudo bem? Essa é a síntese do relatório. Eu não vou entrar nos argumentos do contribuinte, porque com certeza ele vai expressar aqui. A diferença dos demais é que tem um processo que tem frete também entre estabelecimentos, que não é o caso aqui, e tem alguns outros pontos também que aí eu prefiro debater nos processos relacionados, tá? Então, esse ponto aqui que eu acabei de falar, material de embalagem e combustíveis, é comum a todos os demais processos, tá? Passa a palavra, presidente. Eu tenho que ficar desligando meu microfone, que aqui passa muito avião. Muito obrigada, doutor Salvador. Eu passo a palavra agora aos patronos. Os senhores, se forem se restringir esse processo, tem 15 minutos. Eventualmente, se quiserem concentrar mais algum, pode ser concedido o período relativo. Passa a palavra, por favor. Ok. Eu vou, inicialmente, compartilhar
senhores algumas informações que são relevantes para o entendimento da tomada de crédito feita pela empresa. Nós temos, inclusive, uma decisão dessa mesma turma, no acórdão 3301.009.539, que trata de combustíveis lubrificantes, onde a emenda diz o seguinte: os custos e despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras para a movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do RESP número tal, em sede de recurso repetitivo. Assim, por força do disposto no parágrafo 2º do artigo 62 do anexo 2 do RICAF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito do contribuinte descontar e aproveitar os créditos sobre tais custos e despesas. Então, com relação a combustível lubrificante, o que requeremos é a aplicação semelhante a essa decisão mencionada dessa mesma turma. Com relação a que não há identificação de onde foi adquirido, não me parece razoável, porque a fiscalização, quando do exame do crédito, ela tem a obrigação de verificar os documentos. Os documentos são a base para o registro contábil e fiscal desse crédito. Consequentemente, ela, a Receita, deveria, se não fez, não sabemos as razões, mas deveria ter examinado todos os documentos e tirar toda e qualquer dúvida da origem de onde veio esse combustível. É importante deixar bem registrado que esses combustíveis e lubrificantes são exclusivamente aqueles utilizados nos tratores e nas empilhadeiras dentro do pack house, que seja, é onde recebe as frutas, são tratadas as frutas com limpezas, enfim, uma série de procedimentos necessários e obrigatórios por parte do Ministério da Agricultura, do MAPA, e esses gastos são inerentes ao processo produtivo. Não há um único litro de combustível ou qualquer lubrificante utilizados fora da área de produção, ou seja, não há veículos da diretoria, não há veículos outros que não aqueles rigorosamente utilizados no processo produtivo, o que pode ser, se entendido por essa turma, convertido em julgamento de diligência em relação a isso para verificar exatamente os tais documentos que serviram de base aos registros contábeis e fiscais. Com relação a isso, nós estamos falando em relação a combustível e lubrificante. Vamos também apresentar com relação às embalagens, e para que fique também de uma forma bem clara o que é utilizado. Esses tambores que os senhores estão vendo aí na tela não são de transporte, eles são o produto, a parte que envolve o produto que os senhores estão vendo aí na foto de baixo. O tambor, ele é cheio, ele é enchido com o produto, é fechado, lacrado e encaminhado para o cliente de forma definitiva. Esses tambores não são devolvidos, eles pertencem ao adquirente do produto, ou seja, essa é a embalagem real do produto, não é uma embalagem para transporte. Não teria como transportar líquido que não seja dentro de um invólucro próprio. Então, ele é lacrado e encaminhado ao cliente e não tem retorno, é não retornável. Então, esses tambores,
eles são definitivos e fazem parte do processo. E mais, não é uma decisão da empresa. Isso faz parte de um ato formal do mapa que obriga o transporte dessa maneira para esse tipo de produto, em cumprimento de uma disposição legal. Consequentemente, essas tidas embalagens, que em algum momento é dita como embalagem de transporte, não se trata de embalagem de transporte ou a diferença entre embalagem de apresentação e embalagem de transporte. É a embalagem do produto, única. E o produto é entregue dessa maneira. Da mesma maneira que se compra um iogurte que tem aquela embalagem, esse é a embalagem que se assemelha à embalagem do iogurte. Que vem aquela embalagem e a gente faz uso em casa do jeito que bem entender. Mas não devolve para o supermercado ou devolve aquela embalagem do iogurte, como não devolve essa embalagem que está aqui apresentada. E é esta embalagem que faz parte do processo. Desculpem, do processo. Com relação à embalagem. Quanto à embalagem da fruta em si, a embalagem do melão, nós podemos observar nessa foto que no chão do lado esquerdo da foto tem ali alguns melões colocados numa caixa. Aquela caixa verdinha ali é a embalagem. Doutor, não está aparecendo essa imagem. Não está? Então, vamos checar aqui o que houve. E agora? Agora sim. Pronto. Então, à esquerda primeiro tem várias caixas de melão empilhadas, né? Umas sobre as outras. Mas para entender melhor, olhando para a esquerda no chão, vocês veem algumas caixas com melões. Então, as caixas são colocadas no chão, ao longo do galpão, e uma empilhadeira pega essas caixas e empilha uma sobre a outra em cima daquele pallet que vocês estão vendo ali no chão. Esse pallet, ele é fechado por cantoneiras, que são esses cantos compridos que vocês estão vendo, que são para prender as caixas, senão as caixas cairiam. Então, as caixas são colocadas sobre um pallet e empilhadas nesse nível que está aí, se não me falha a memória, são 12 caixas empilhadas umas sobre as outras. E se vocês olharem lá atrás, que tem uma pessoa em frente a algumas caixas, algumas já empilhadas, e esse produto aqui, esse produto melão, dentro dessa caixa verde, em cima desse pallet, e fechado com essas cantoneiras, e alceado, se vocês verificarem, existem umas alças que fecham, que seguram essas cantoneiras para que ela não abra durante o transporte. Então, isto é o único meio de levar o melão ao local de comercialização. Não existe outro. Ou seja, é essencial, é indispensável e é relevante esse gasto. Então, dentro do conceito, ou do novo conceito, definido pelo STJ em recurso repetitivo, naquele resto que todo mundo conhece fartamente, nós estamos aqui mostrando que a embalagem é indispensável, que o pallet é indispensável, sobre o qual não tem como levar esse material para o carregamento, o alceamento é indispensável, as cantoneiras são indispensáveis, enfim, o que nós estamos olhando aqui não tem como deixar de ter para que o processo se conclua. Por essa razão, essa embalagem, essa cantoneira, esse pallet, todo esse conjunto faz parte e além da relevância, é indispensável, sem o qual não teríamos a condição de vender esse produto. Então, nós já mencionamos com relação aos tambores, que é o produto em si, ou seja, a embalagem do produto em si, falamos do lubrificante e combustível, e falamos das cantoneiras, do pallet e da caixa, aquela caixinha verde, e é um melão que certamente vocês devem conhecer bem, porque é o melão
rei, é um melão prime, que é um dos mais conhecidos no Brasil. Com relação ao frete, já é outro, né? Então, basicamente, são essas as explicações para que possamos ter um entendimento claro daquilo que é dos insumos que são utilizados pela empresa, pela companhia, e que não foram acolhidos pela fiscalização da Receita Federal, que examinou esses mesmos elementos, conhecendo essas informações. Para não sobejar dúvida, nós incluímos, inclusive em alguns processos, não sei se nesse em particular, mas tem outros laudos técnicos, onde nesses laudos técnicos não só explica o uso desses materiais, como indica a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que exige a forma de transporte, a forma de execução, de produção desses produtos que são frutas. Então, dito isso, creio que estariam explicadas as razões da tomada de crédito desses insumos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição e também pleiteamos o acolhimento dos argumentos e provimento do recurso. Só uma observação, doutor Salvador, nesse processo que é o paradigma 80, ele não custa os laudos, ele não custa o laudo dos parques e cantoneiras, mas o 83 está, e todos os outros estão. Só nesse 80 e 81 que não foram anexados, mas a partir do 82 para adiante, estão os laudos de cantoneiras e dos tambores. Certo? Os laudos técnicos. Nos repetitivos, né? Nos repetitivos. Viu? Agradeço aos patronos e devolvo a palavra ao relator do voto. Então, obrigado, presidente. Nós temos duas glosas, né? Nesse caso aqui, nesse processo 80 especificamente, não tem os tambores de suco, tá? Nos outros tem os tambores de suco. Nesse aqui ficou só as cantoneiras e o pallet. Em todos os outros tem cantoneira, o cantoneira e pallet estão em todos. Os tambores de suco tem um, tem outro, mas eu estou dando o mesmo tratamento para todos, tá? Seja tambor de suco, seja o pallet, seja a cantoneira, eu estou dando o mesmo tratamento para todos. O resultado do julgamento será o mesmo, tá? Então, só para o doutor ficar ciente do como será encaminhado aqui essa glosa. Em relação a combustíveis e lubrificantes, também é uma glosa que tem em todos. Eu vou iniciar pela essa glosa número 2, de combustíveis e lubrificantes, porque tem uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por inovação. Qual que seria a inovação? A glosa na DRF foi fundada porque a compra do produto é monofásico. E como ele comprou do posto de gasolina, no posto de gasolina ele está com alíquota zero, então ele aplicou aquele artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º. Quando você compra com alíquota zero, não tem direito ao crédito. A DRJ falou que isso não é motivo de glosa, ele reconheceria a glosa do combustível, mesmo adquirido de posto de gasolina, até quando a gente reconhece aqui combustível de empilhadeira, combustível de trator, de caminhão, a gente nunca pergunta se veio de posto de gasolina ou se veio de refinaria, né? A gente concede o crédito, porque faz parte da cadeia, né, a tributação. E ele é utilizado como insumo do processo produtivo. E aqui, nesse caso, a DRJ seguiu essa mesma linha, dizendo que reconheceria o crédito, mas não houve apresentação de nenhum documento, de nenhuma prova, de onde esse combustível foi utilizado. Então, essa é a inovação, tá? E aí, eu só quero destacar que no início do procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada para apresentar a documentação, tá? Mas a própria DRF não analisou a documentação por conta desse critério da alíquota zero, tá? Do monofásico. Então, agora eu vou passar aqui para o meu entendimento, tá? Assistir razão à recorrente e a inovação operada pela DRJ representa grave ofensa ao direito de defesa e contraditório, já que em nenhum momento a fiscalização solicitou essa demonstração, realizando a glosa por argumentos estritamente de direito, qual seja, vedação legal para apuração de crédito sobre aquisição não sujeita à incidência da contribuição. Em nenhum momento foi franqueado ao contribuinte a possibilidade de apresentar documentos para fim de demonstrar a vinculação do combustível ao processo produtivo. Na verdade, isso é premissa da fiscalização, né? A fiscalização ela entendeu que estava no processo produtivo, mas como estava com a alíquota zero, não reconheceu o crédito.
A fiscalização afirmou que os combustíveis e lubrificantes estão sujeitos ao regime de incidência monofásica das contribuições. Com isso, quando o posto de gasolina revende o combustível na operação, não há incidência, visto que a tributação ficou concentrada lá no produtor. Como a recorrente adquiriu combustível e lubrificante no posto de gasolina, tais produtos estavam com alíquota zero, aplicando-se a vedação do crédito previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º da lei, aqui no caso 10833. O argumento é bem sucinto, é só esse parágrafo aqui lá no despacho decisório, tá? Na análise da manifestação de conformidade, como eu já disse, a DRJ trouxe a solução de consulta COSIT 496 de 2017, reconhecendo o crédito nesse caso. Até transcreva aqui, ó, tá? Esse aqui é o trecho tanto da solução COSIT quanto dos argumentos da DRJ. Nota-se, assim, que a DRJ afastou a vedação ao crédito pelo artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º, desde que sejam insumos. Essa vedação foi o único motivo do despacho decisório, o artigo 3º aqui, né? Em flagrante inovação jurídica, a DRJ manteve a glosa sob o argumento de que a contribuinte não demonstrou que os combustíveis e lubrificantes foram utilizados no processo produtivo, isto é, em qual etapa ou equipamento foi utilizado. Aqui está o trecho, né? Essa inovação, como dito, ofende o contraditório. Todavia, entendo não ser o caso de nulidade, na medida em que a decisão do mérito no presente julgamento será favorável ao contribuinte. O meu voto será favorável, então eu estou aplicando aqui o artigo 59, parágrafo 3º do decreto 7235. Entendo que o motivo da glosa, qual seja a vedação para o crédito previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º da lei 10833, já foi revertida pela DRJ, não se sustentando os demais argumentos pela falta de comprovação. Estou de acordo com o disposto na solução consulta COSIT número 496 de 2017. A vedação de apuração de créditos para compras submetidas de monofásico são aplicáveis para os bens adquiridos para revenda. Quando os produtos submetidos ao regime monofásico são adquiridos para serem utilizados no processo produtivo, como insumos, é possível a apuração do crédito no regime não cumulativo da contribuição. Os créditos das contribuições são apurados sobre as compras, sobre sua base de cálculo, e não sobre o tributo que incidiu na fase anterior. Assim, se o fornecedor foi submetido ao Simples Nacional ou lucro presumido, apura-se o crédito sobre as compras pelas alíquotas da não cumulatividade, né, 9,25 somadas, mesmo que a compra tenha sido submetida a outra carga tributária. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter tributo. Mas não importa qual é a carga tributária que incidiu na fase anterior, porque o cálculo do crédito é com base na alíquota do próprio contribuinte. Quando o produto adquirido para ser utilizado no processo produtivo for sujeito ao regime monofásico, com incidência concentrada na indústria, o raciocínio é o mesmo, ainda que o insumo tenha sido adquirido do varejista, no caso do posto de gasolina, quando já não há mais a tributação. Isso porque a incidência monofásica onerou o produto que será utilizado como insumo, realizando-se a reintrodução do combustível no processo produtivo. O racional da incidência monofásica, conforme reconhecido pela solução de consulta mencionada e pela decisão da DRJ, é construído para incidência concentrada na indústria sobre os produtos acabados, ou seja, aqueles que serão, da forma como eles saem da indústria, serão enviados até o consumo final. Esses produtos não sofrerão novas industrializações, passando de comerciante em comerciante, sem novas incidências das contribuições, até que seja consumido definitivamente pelo último usuário da cadeia. No momento em que esse produto, sujeito ao regime monofásico, é adquirido por um industrial, utilizando esse produto como insumo do seu processo produtivo, reintroduzindo no processo industrial, deve-se permitir a apuração do crédito na sistemática não cumulativa das contribuições, sob pena de cumulatividade. Exemplo desse racional, por exemplo, que, por exemplo, está repetido, né? É extraído da incidência monofásica sobre venda de autopeças, nos termos do artigo 3º da lei 10.485. Caso o produto seja vendido para a indústria, aplica-se as alíquotas do regime cumulativo. Então, é um racional aqui de tributação concentrada de produto final, já destinado assim, como ele sairá lá no final da cadeia para o consumidor. Caso o produto seja vendido para um comerciante, ele teria a alíquota concentrada no regime monofásico. Então, com isso, eu reverto a glosa de crédito sobre combustível e lubrificante utilizado no processo produtivo ou prestação de serviços. Aqui agora eu passo para o conceito de insumos para tratar do material de embalagem. Esse aqui é o argumento que eu trago aqui para dizer que as INs foram julgadas ilegais pelo STJ. Qual foi o argumento da Regina Helena Costa, do Mauro Campbell, pela essencialidade, pela pertinência do processo produtivo, pelo aquele critério da subtração do Mauro Campbell, enfim.
E eu passo aqui, então, a glosa do material de embalagem para transporte, que nesse caso aqui temos o pallet e a cantoneira. Estou na página 11, tá? Então, como a gente vê no relatório fiscal, a glosa foi efetuada totalmente com base na IN 404. Não se desgasta e nem se incorpora ao processo produtivo. E a DRJ manteve a glosa porque entendeu que o material de embalagem ela é utilizada após o processo produtivo. Então, ela não pode ser insumo, porque o insumo tem que ser no processo produtivo. Se o processo produtivo acabou e ele faz uma embalagem como a cantoneira e o pallet para o transporte, né, para a proteção da mercadoria, mesmo que por exigência legal, isso não seria insumo porque é pós-processo produtivo. Eu tenho entendimento diverso, eu inclusive aplico esse mesmo entendimento para frete entre estabelecimentos de produto acabado, né, que alguns são contra o meu entendimento de que isso seria insumo. Eu entendo que enquanto está dentro da esfera de produção da pessoa jurídica, isso ainda é processo produtivo e isso ainda é insumo. Então, em sede de defesa, a recorrente argumenta que esses pallets, essas cantoneiras, são embalagens para acondicionamento de mercadoria no transporte, obedecendo normas da Anvisa e do MAPA, né? Trata-se, a meu ver, de despesas essenciais para a manutenção da qualidade do produto, em que pese não integre fisicamente o produto produzido e tenha sido adicionado para acondicionamento de um transporte após o processo produtivo. Em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão acabados, ainda está ligado ao processo produtivo da pessoa jurídica, na medida em que ainda está no âmbito interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando insumo. Com isso, não há como negar a natureza de insumo de tais dispêndios e eu reverto a glosa desses transportes. Ele pede também correção monetária com base no repetitivo do STJ. Aqui na época do recurso voluntário ele traz aquele repetitivo do IPI, né, que a gente conhece. Eu estou afastando a correção monetária porque aqui é uma compensação, tá? Não é um ressarcimento. Então, como a compensação ela extingue o débito informado já antecipadamente, ele já utilizou aquele crédito, não importa, e a Receita Federal tem prazo de 5 anos para homologar, eu não vejo como aplicar aqui correção monetária para esses créditos, tá? Então, diante de todo exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, porque a gente não homologa, tá? Por isso que é parcial provimento, viu, doutor? Porque a gente não faz homologação, a gente reconhece o direito ao crédito, revertendo as glosas sobre o material de embalagem, bem como os combustíveis lubrificantes utilizados no processo produtivo. Está sem microfone, Liz. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma questão? Podemos passar ao voto? Então, a proposta do relator no item 80 dá provimento parcial. Doutor Ari? Parabéns, Salvador, como relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Parabéns também, doutor Salvador. E a questão aqui do provimento parcial também é por conta da correção monetária, né? Não só por conta da não homologação. Então, de acordo, acompanha o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho, então a decisão por unanimidade de votos é dar provimento parcial nos termos do voto do relator. E aí nós encerramos o julgamento do item 80. Qual é agora, Salvador? Esse 80 é paradigma até qual? Peraí. Até o 91, né? Então agora a gente pode conferir aqui, peraí. Na verdade, 74 também é paradigma, não sei se eu informei, vou informar os dois. Então, nós jogamos o item 74, que é paradigma, e será replicado nos itens 75 a 79. Depois, nós julgamos 80 agora, né? Cuja decisão foi por unanimidade de votos, dar provimento parcial, e o 80, ele é paradigma do 81 a 91, nos quais será replicado esse resultado. Então, agora, o 92... 92, tá. O 92, ele também é paradigma, e ele vai até o 102, e depois tem o 103, que é o mesmo assunto. Ok, você vai julgar o 92 e o 103 juntos ou não? É. Tá.
Só um instante, desculpa. Mas é o 103, 104, 105 e 106, que são os mesmos assuntos, não? Preparado. Preparado. Bom, então nós passamos ao julgamento dos itens 92 e 103, cuja recorrente é a mesma, então, Eira Agropecuária S.A., de relatoria do Dr. Salvador. Dr. Salvador, por favor, a palavra é sua. Tá, só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Como a patrona falou, deixa eu só confirmar aqui, né? É, isso mesmo, é o 92 e o 103, tá? Confirme aí, por favor, 102... Não, 103 Não, 92 e o 103. Eles são iguais. 103. Só um segundo, que vamos olhar aqui no processo. Não, eu prefiro seguir a minha lógica, por favor, porque senão vai atrapalhar o meu raciocínio. É o 92... Ok, doutor Salvador, a palavra é sua. Pode é o 92, que é paradigma até o 101, não é isso? Não, 102, né, paradigma até o 102, e o 103 também, que é o mesmo assunto. Tá? Por favor. Então vamos lá, o 92 ele é PIS, né? E o 103 ele é COFINS do... Deixa eu ver se é o mesmo período. Não, não é o mesmo período, né? Então vou abrir o 102, tá? Aqui, então, temos o mesmo assunto, que é o do material de embalagem, glosa de material de embalagem para transporte. E deixa eu ver se esse aqui tem os tambores de suco. É o 103 que você vai abrir, Salvador? Não, 92. É igual, tanto faz. 92. Mas eu tô lendo o 92. Tá, nós já estamos com ele aberto. Temos aqui o material de embalagem para transporte, né? E temos a glosa do combustível. Neste caso aqui, nesses dois casos, tem os tambores de suco, que é aquela foto que o patrono trouxe, que coloca o suco para enviar e não retorna, né? E o que tem de adicional aqui? Eu estou dando o mesmo tratamento, tá? Já estou adiantando, doutor. Estou revertendo a glosa do material de embalagem, inclusive os tambores de suco, e estou revertendo a glosa dos combustíveis, que é o mesmo assunto do processo que a gente acabou de julgar. O único ponto diferente aqui é transporte de produto entre estabelecimentos, que aí não sei se o patrono quer sustentar, enfim, se ele quer argumentar alguma coisa. Passa a palavra. Ok, muito obrigado. Para ganhar tempo, eu até, obviamente, talvez esteja invertendo a ordem natural do processo, do julgamento, mas se o entendimento do relator é o mesmo com relação ao que já foi dito anteriormente, não há necessidade da gente sustentar. O único ponto que estaria pendente aí de esclarecimento, como já falamos, do lubrificante combustível já foi dito, os tambores, que eu já expliquei anteriormente, que ele não é retornável, ou seja, ele é o produto, né? Ou seja, ele faz parte do produto, ele é uma coisa só, ou seja, o líquido e aquela embalagem faz parte do produto, não é uma embalagem extra. E o frete entre estabelecimentos, estou falando, não, da outra vez? Não, então o frete também, da mesma maneira, existem já inúmeras decisões, tanto no âmbito administrativo, no CAF, como no judiciário, que os transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, eles compõem o custo necessário para a empresa atingir o objetivo final, que o objetivo final é vender. Ou seja, enquanto eu tiver, dentro do conceito de preparar o produto para venda, se eu não tiver a condição de colocar o produto na ponta para ser vendido, é importante que se entenda isso. Eu vou, inclusive, projetar
quadro aqui, um mapa para ficar claro para os senhores, como é que é feita a distribuição desse produto. Só um segundinho, por favor. Olha, aqui nós temos aonde a empresa produz. As unidades produtoras estão no estado do Piauí, no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte e na Bahia. Essas unidades produzem, fazem aqueles produtos que nós mostramos e que são colocados naqueles pallets com aquela embalagem verde, com as cantoneiras, alceado, enfim, tudo aquilo que nós mostramos anteriormente. Mas esses produtos são produzidos dessas fazendas, nessas unidades de produção. E de lá, algumas, em quantidade menor, são distribuídas dentro dos seus próprios territórios, ou seja, vendido no Ceará, vendido no Piauí, etc. Mas uma enorme quantidade de produto, que por ser um produto muito caro, é um produto prime, e eu repito, vocês já devem conhecer o melão rei. Esse produto ele é muito mais vendido no sul e no sudeste. Por essa razão, existe uma unidade, um packing house de distribuição e não de produção em São Paulo. Então, ele é remetido para São Paulo e em São Paulo é que comercializa em todo o sul e sudeste, como demonstrado nesse quadro. Então, o transporte necessário para concluir a operação de venda não é o frete de venda, mas é todo o frete interno para que possa ser, a partir dali, vendido, é parte integrante do processo produtivo, não da produção do melão em si, propriamente dito, que vai desde a preparação do solo, semente, tratos culturais e etc., mas a única condição de eu colocar esse produto no mercado é transportá-los entre as unidades da própria empresa. E por essa razão, existem inúmeras decisões, tanto no âmbito administrativo do CAF, como nos tribunais superiores, entendendo que este frete interno faz parte integrante desse processo e, como tal, os custos a ele inerentes são permitidos a tomadas de crédito, tanto de PIS quanto de COFINS. Então, acho que seria o único argumento adicional ao que já foi dito anteriormente, mas, se necessário, nós podemos complementar, se assim o relator precisar ou qualquer membro dessa turma. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Salvador? Vamos lá, então. Deixa eu só ir para o meu voto aqui para ver se está tudo certo. Então, nós temos 3 glosas nesse caso, né? O material de embalagem e o tambor de suco, né? Combustível e lubrificante e o frete de produtos entre estabelecimentos, né? Eu analiso inicialmente a glosa número 2, que é o do combustível, e estou revertendo essa glosa pelo mesmo raciocínio que eu fiz no processo que acabamos de julgar, né, o número 80 da pauta. Então, eu estou reconhecendo o direito ao crédito dessa despesa, né, sobre combustíveis utilizados no processo produtivo. A segunda glosa que eu analiso é o material de transporte, né, os pallets, as cantoneiras e os tambores de suco. Eu entendo que ambos são ligados ao processo produtivo, né? Aqui no caso, o tambor de suco ele é a embalagem do próprio produto, né? Então, eu também reverto a glosa dessas embalagens para transporte e do tambor de suco. E o que temos de novidade aqui, a fiscalização também glosou o frete entre estabelecimentos, porque ela entende que o único permissivo legal para frete, cálculo de crédito de frete, é o artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.833, né, que é o frete na operação de venda. A recorrente, ela argumenta esse ponto que ele trouxe aqui, inclusive tem este mapa do Brasil lá no recurso voluntário também, representa um encargo indireto do seu processo produtivo, né, e é essencial para o escoamento da produção. Então, eu entendo que as glosas devem ser revertidas. Aquele meu entendimento que eu já falei aqui também das cantoneiras, né, em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão acabados, ainda está ligado ao processo produtivo na medida que ainda está no âmbito interno da indústria,
representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando um insumo. Aqui eu cito um outro entendimento que também existe no CARF, de que há a possibilidade do crédito de qualquer jeito, mas na figura do frete na operação de venda, ainda que não tenha uma venda entabulada ainda, ou já considerada, mas é que está indo para a venda, né? Está indo para o estabelecimento varejista, e aplicaria o inciso 9º. Eu entendo que é um insumo, né? Então eu reverto a glosa no frete de produto acabado entre estabelecimento. Em relação à correção monetária também que ele pede nesse processo, eu nego o provimento, porque é uma compensação, tá? Então, por todo exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de material de embalagem para transporte. Deixa eu adicionar aqui, e tambores de suco, né? E tambores de suco. Fretes entre estabelecimentos de produto acabado e combustíveis e lubrificantes utilizados no processo produtivo. É o meu voto, presidente. Ok. Salvador, só para confirmar, é o mesmo voto para o 92 e 103. Isso. Ótimo. Semira, você levantou a mão? Salvador, eu vi que você fundamentou aqui o frete em 3 acordos da Câmara Superior, mas eles reverteram o entendimento, tá? Eles não concedem mais nem no inciso 2, nem no 9º. Então, o último acordo que você citou deles é de março de 2020, mas a partir de maio de 2020, eu tenho um dos números aqui, inclusive reformando uma das decisões dessa turma. A primeira decisão que eu tenho aqui foi de maio de 2020, que eles já não estão concedendo, nem no 2, nem no 9º. Então, eu acho que não serve como fundamento mais, entende? Peraí, só me fala o número do... todos os acordos, então, você acha que eu deveria tirar? Porque você já fundamentou por que você está concedendo e a turma concede, né? O meu entendimento é o mesmo. E a Câmara Superior, ela mudou de jurisprudência, por isso que não está mais servindo como fundamentação para a gente. Deixa eu marcar em amarelo aqui, para eu tirar, né? Eu vou marcar em amarelo para tirar os acordos da Câmara Superior, mas o meu entendimento eu mantenho. O nosso entendimento é nessa linha, né? Aí para você ver, por exemplo, a mudança de entendimento, vê lá no 9303 010 249. Tá. Qual é o número, Semílias, por favor? 9303 010 249. Obrigado. Inclusive, ele no voto está discutindo os dois incisos, o 2 e o 9, porque ele não concede nenhum e nem no outro. Certo. O voto do Dr. Luiz Eduardo. Tá. Eu vou marcar aqui para retirar, então. Esses acordos, então, já não servem mais de fundamento, porque a Câmara mudou a opinião. Mudou. E é uma coisa bem aberta. O Dr. Rodrigo mesmo fala que ele mudou, e ele explica por que ele mudou. Tá bom. Ok, obrigado, Semílias. Ok. Mas continua o mesmo voto? Eu mantenho o voto, Tá, então vamos retomar aqui. Doutora Ari? Com o relator. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator integralmente. Obrigada. Doutor José Adão? Está sem áudio, doutor José Adão. Doutor José Adão? Até então, eu vim reconhecendo o direito de aproveitar crédito sobre os fretes de estabelecimentos. E havia falado, inclusive, onde queria manter. Mas como a Câmara Superior já alterou isso aí, e para evitar essa diferença aí entre a Câmara Baixa e a Câmara Superior, eu vou abrir a divergência para negar quanto a este item. Os demais eu acompanho. Obrigada, doutor José Adão. Doutora Sabrina? Eu acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Eu acompanho o relator.
Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é dar provimento parcial por unanimidade de votos, com exceção do item de combustíveis e lubrificantes, que houve divergência, doutor. Não, é do frete entre estabelecimentos. Frete entre estabelecimento. Frete entre estabelecimentos, desculpa. Frete entre, com exceção, vou repetir. Então, a decisão é dar provimento parcial por unanimidade de votos, com exceção do item frete entre estabelecimentos, que houve divergência do doutor José Adão. E essa decisão é para os itens 92 e 103. E agora eu vou ver aqui os repetitivos. Esse acordo que eu passei para vocês, da mudança de posição, é justamente o que tem em declaração do Dr. Rodrigo justificando por que ele mudou de posição. Legal. Porque o Dr. Luiz, eu não lembro se ele já dava ou se sempre deu, mas o Dr. Rodrigo concedia, né? Aí, justamente nesse voto, o Dr. Luiz, ele fez uma declaração de voto. Então, vale ler para entender por que ele mudou, enfim. Mas para a gente é tranquilo aqui, né? Essa posição. Mas Obrigada. é revertido lá, viu, gente? Obrigada, doutora Semira. Eu vou continuar aqui. 92, o paradigma vai até o 102, tá? Isso, é isso que eu ia falar. Então, o julgamento do item 92, ele é paradigma e será replicado do 93 a 102. E aí nós vamos para o 103. Julgamos o 103. Também julgamos o 103, ok. E agora é qual? Agora poderíamos conceder 5 minutos. De intervalo? Fala. De intervalo, 5 minutinhos. Ok. Pode ser? Muito obrigado. Se possível, menos. Ok. 3 minutinhos. Tá bem, obrigada. Bom, vamos suspender a gravação?